Queridos, sem delongas, abra o seu coração e o Espírito Santo tem uma palavra para ministrar em nome do Senhor Jesus, né? Esta é a nossa convicção. Eu quero convidar os amados. Como vocês sabem, eu costumo indicar um tema, geralmente para a nossa reflexão, que ajuda você a lembrar. É um artifício pedagógico, eu entendo ser útil. Então, o nosso tema é a rotina humana e o extraordinário de Deus. Todo mundo tem uma rotina, né? Todos nós. E o extraordinário de Deus? Nós temos que conciliar essas coisas. Nós vamos ver isso olhando para a palavra do Senhor. E eu quero te convidar, Mateus, nós vamos ver o finalzinho do capítulo 4, os versos 23 ao 25, ok? Mateus 4, 23 ao 25, e vamos invadir um pouquinho o capítulo número 5, que tem a ver aqui com a nossa reflexão, que são as bem-aventuranças. Então, há uma conexão legal aí na nossa meditação desta noite. Então, Mateus 4, 23 a 25, e seguindo aí até o 12 do capítulo número 5 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, muito conhecido esse texto, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E ele conclui dizendo, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas e que viveram antes de vós. Eu inicio essa nossa reflexão falando justamente desta nossa rotina. É inevitável a rotina. Não há como nós vivermos como o 007, que a gente sabe, de uma caneta se transforma num helicóptero e ele sai numa situação de perigo, e de outra caneta ele transforma num submarino e sai também fugindo dos perigos. E a nossa vida não tem, né, esta característica. Nós temos uma rotina, todos nós aqui. Se você for pensar na sua rotina, o que você vai fazer amanhã, eu tenho certeza que você já sabe, exceto aquilo que você desconhece, que não está no seu poder, no seu limite. Mas você sabe o que você vai fazer amanhã. Talvez amanhã a sua rotina vai ser uma rotina de alguém que não está fazendo muita coisa. Então, talvez você, eu não sei. Amanhã eu não sei o que eu vou fazer, como tem sido a minha rotina. Então, a sua rotina, às vezes, é não fazer nada. Mas isso é outra coisa, né? Às vezes,
eu estava ouvindo um PhD em psiquiatria e psicologia médica, um tal Pedro Calabres. Não sei quem conhece aqui, mas é uma autoridade. Ele disse: tem pessoas que não vivem 10 anos, elas vivem o mesmo ano 10 vezes. Já pensou isso? Ela não vive a experiência de 10 anos, ela vive aquele mesmo ano 10 vezes. E eu diria: misericórdia, viver o mesmo ano 10 vezes? Que rotina é essa, gente? E às vezes a rotina, na realidade, ela é até desejada. Como eu falei, ninguém consegue viver como 007. Mas há momentos em que a gente pensa em fugir da rotina. Isso é bem óbvio também, né? Quantas vezes nós, poxa vida, eu queria sair de casa, fazer algo diferente para fugir da rotina. Eu coloquei aqui: às vezes a rotina é desejável quando ela significa segurança e nos garante um trânsito seguro pela nossa zona de conforto. Guarda isso. Ela é desejável. E em determinados momentos também essa rotina nos causa tédio. O pessoal que diz: sextou. Não tem essa moda, né? Sextou, por quê? Maravilha, comemoram aí, sextou, por quê? Porque de segunda a quinta, até o final do dia da sexta, você tem aquela rotina massacrante. Agora sextou. Depois dessa sexta, Deus me ajude, porque eu vou sair da rotina. Então nós queremos, às vezes, nos livrar dessa rotina, porque às vezes ela cansa. Mas, às vezes ela é desejável. Eu conheço quando eu, já faz alguns anos, eu estava fazendo o pré-vestibular e ouvi uma orientação de um professor acerca da rotina de um estudante. Eu acho que muitos aqui, ou que estão aí na nossa sala, devem ter passado por essa experiência, que sai para o cursinho, o famoso cursinho, sai apressadamente todos os dias, e sai colocando tênis, pegando a mochila, a mãe prepara um café, todo dia ela prepara um café, você não toma, você no máximo toma um cafezinho, sai rasgando um pedaço de pão, para você chegar no ponto na hora certa, para você chegar na hora certa lá no seu cursinho. Então, esse aluno, o ano inteiro nessa rotina, no dia do vestibular, ele acorda mais cedo, a mãe acorda ele mais cedo, porque naquele dia da rotina, ele 5 minutos, nesse frio então, gente, 5 minutos é um tesouro. Mas 5 minutinhos debaixo dessa coberta, olha, eu pago caro para ficar ali. Então, supondo, que cuidado com essa rotina, porque no dia do vestibular, a mãe acordou mais cedo, fez aquele café, não sabe aquele café? Toddy, omelete, pão francês, pão árabe, e um monte de coisas, vitamina, e o menino saiu, como não havia há muito tempo saído de casa para o vestibular. Aconteceu que o moleque passou um mal, deu-lhe uma diarreia, porque ele fugiu da rotina e perdeu o vestibular, porque ele saiu da rotina. Veja então que muitas vezes nós temos que ter cuidado com essa rotina, porque às vezes ela é desejável, às vezes ela é necessária, às vezes eu conheço uma história de um irmão que fala assim: olha, eu tenho que chegar no meu trabalho tal hora, porque se eu chegar 10 minutos depois, a minha rotina é toda atrapalhada, porque eu faço tudo ansioso, com pressa, porque eu estou atrasado. Existe isso. Você não pode perder o tempo, porque senão você se atropela todo. Então, você é rigoroso. E tem gente que não gosta de sair da rotina. Não saiu da rotina, ele perde o tempo. O dia é diferente, porque ele saiu da rotina. O alerta desta noite é sobre o perigo da rotina humana que impede o povo de Deus a lidar com o extraordinário de Deus. Nesta noite, é o que nós queremos compartilhar, que a possibilidade de Deus nas nossas vidas geralmente é inusitada, irmãos. O extraordinário de Deus, o que é incomum, o que é surpreendente, o que é misterioso, o que é inexplicável. Deus não marca a hora com a gente, Deus não agenda com a gente o inexplicável, o surpreendente.
E nós gostamos muito de rotina, pois ele pode colocar em perigo a nossa segurança, a nossa rotina limitadora. Estou já falando no campo espiritual. A proposta do Senhor, geralmente, ela é ousada demais para as nossas vidas. Nós temos que estar atento a isso. A proposta de Deus, muitas vezes, é muito ousada. Quebra a sua rotina, quebra o que você espera de Deus. Eu coloquei que a imutabilidade de Deus se expressa na sua palavra também, mas no trato comigo, com a Letícia, com o Luiz Cláudio, com você que está aí, com a Rosa, com cada um de nós. O trato dele é personalíssimo, o trato dele é individual, e por isso a possibilidade dele agir conosco de uma forma extraordinária para quebrar a nossa rotina é iminente, e nós não estamos muito preparados para isso. De regra, o nosso viver baseado na palavra de Deus, nós sabemos que o próprio Deus, ele estabelece algumas questões que são inegociáveis. Eu não estou entrando nesse âmbito. Só há um Salvador, Jesus, o Cristo. Não há outro Deus além do nosso Deus, o Deus da Bíblia. São coisas que são incontestáveis. Mas a rotina que nós estamos nos referindo, de um Deus que é imutável, mas nós não. Deus é imutável, Deus é perfeito, Ele é absoluto, mas eu e você precisamos de entender o surpreendente de Deus, porque é aí que nós vamos ter quebrada uma rotina muitas vezes é altamente maligna, que nos prende, nos deixa cativo de situações em que nós não gostamos muito da interferência de Deus. No fundo é isso. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas quando Ele mexe com determinadas estruturas, nós somos abalados. Por quê? Porque a proposta de Deus, eu repito, é muito ousada. O grande perigo, então, é que a minha relação com Deus, possível, imaginável, é dentro da minha rotina, que eu chamaria, às vezes, eu gostaria que o irmão entendesse, uma rotina medíocre. É viver muitas vezes, como foi dito aqui, eu iniciei comentando uma ideia, né? Viver o mesmo ano 10 vezes. Possíveis sinais de quando isso acontece conosco. Quando Deus fica limitado à nossa rotina. Eu trago uns exemplos. Quando paramos de diminuir pela rotina estagnadora. O processo de Deus na vida da gente, o processo de Deus na vida de cada um de nós, Ele já estabeleceu aqui na palavra. É necessário que Ele cresça em nossas vidas. É necessário termos na nossa vida a mente de Cristo manifestando-se dia a dia. E para que isso ocorra, é necessário nós entrarmos pela a via da cruz. É necessário experimentar a cruz, porque é necessário esse processo se manifestar na nossa vida dia a dia. Ninguém gosta de diminuir, é algo desconfortável. E a nossa rotina, muitas vezes, é estabelecida para que você mantenha imutável. Nós não abrimos esta possibilidade para Deus. E quando Deus mexe com esse processo, que é necessário você diminuir dia a dia, parece que nós já conhecemos tudo de Deus. É pensar que já conhecemos todos os mistérios de Deus. Não temos mais o que mudar nesta vida. Parece que nós estamos totalmente trabalhados, absolutamente trabalhados. Fica difícil formar um discipulado quando o discípulo ele está enrijecido no coração. Fica difícil você ouvir a voz do Espírito quando você acha que você já chegou num patamar sustentável.
essa palavra muito utilizada hoje, você já se garante, porque você conhece Deus numa profundidade tal, que você olha a vida por cima, você nunca observa a possibilidade de Deus tratar com você, e tratar mesmo, e tratar sério, porque você se julga num ambiente espiritual, ou num nível espiritual tal, que esse processo de diminuição com você não funciona mais. Eu digo isso, não só para qualquer irmão, para você simplesinho, que lê a Bíblia, que muitas vezes tenha o seu parecer, as suas convicções. Eu digo isso a começar por lideranças. Eu falo isso olhando para o irmão Eli, olhando para a minha vida, para o Júlio, para um presbitério que está aí e necessita estar aprendendo de Deus, porque não é fácil essa caminhada. Não é fácil. Que esperem de nós uma solução, que esperem de nós uma palavra certa, uma decisão correta. É necessário nós experimentarmos o extraordinário de Deus, para entendermos para aonde Ele quer nos levar, e esse processo é diminuindo. Eu coloquei aqui, somos viciados em agendas, em reuniões, divorciada da maravilhosa expectativa da ocorrência do inusitado de Deus. Esta geração está sendo discipulada nesse sentido. Deus é o plano B, porque o plano A é o Google. É uma geração que está tendo muitas respostas, porque tem à disposição a informação. Muitas informações, você vai para o Google. Plano A. E B, sendo possível, não tendo um outro meio, eu sendo obrigado, não tendo jeito, não tendo quem possa me socorrer, então eu vou buscar o Senhor. E quando vai buscar o Senhor? Porque eu já tenho estabelecido no meu coração uma rotina ao lidar com Deus. Isso é muito perigoso, gente. Nós estamos perdendo muito de aguardar realmente este mover extraordinário. Porque nós estamos cada vez mais presos a uma rotina, a algo totalmente previsível. Se não for dessa forma, eu não aceito. Mas o que é certo é que no fundo, quando a situação chega aos seus estertores, o nosso ser deseja o extraordinário de Deus. Fala sério. Diante da enfermidade, diante do sofrimento, diante de uma palavra da ciência que não tem jeito, diante da necessidade do socorro, como nós almejamos o extraordinário de Deus. Nós não estamos mais nos acostumando a esta expectativa, e quando isso acontece, meu Deus, tem Deus aí, é que nós começamos a pensar na possibilidade de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Paulo relata que sobreveio na Ásia uma tribulação acima das suas forças, a ponto, ele diz, de desesperarmos até da própria vida, segundo aos Coríntios 1:8. Então, a nossa rotina na relação com Deus tem de ser revista todos os dias. O que nós estamos esperando da vida em relação a este mover extraordinário de Deus? Há quanto tempo nós vamos para uma determinada reunião ou a um determinado local, na expectativa de que poderemos impor as mãos e o Senhor curar naquele momento? Porque essa expectativa está fugindo de nós, irmãos. Dia a dia. E em nome do Senhor nós queremos nesta hora alertar a igreja de Deus acerca desse perigo. O Sermão do Monte traz um diagnóstico do público de todas as gerações e nos ajuda a enfrentar esta danosa rotina espiritual. O Sermão do Monte é um diagnóstico de todas as gerações. Não há geração na terra que não sofra aquilo que nós temos aí descrito no Sermão do Monte. Pessoas sofrendo de alguma forma. Os que sofrem de alguma forma são os que choram. Eu coloquei aqui os famintos e sedentos de justiça, aqueles que estão aí decepcionados, frustrados. Isso acontece todo o tempo, em todas as gerações.
feridas vindas da ingratidão, feridas vindas do conflito, sentimento de ser preterido, o abandono, o desprezo. Isso é do dia a dia. E nós estamos enfrentando essas questões muitas vezes com uma rotina extremamente limitadora. E eu repito, sem a possibilidade de Deus. Os santos sofrerão, serão perseguidos por causa de Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito sério, meu amado. Talvez, para preservar a nossa rotina, para preservar o meu ciclo de amizades, para preservar o conceito que eu tenho de intelectual, para preservar que eu sou boa gente, que todo mundo se dá bem comigo, que eu agrado a todo mundo lá no meu setor, na minha área de trabalho. Para eu preservar isso, é melhor não se envolver com Jesus profundamente. Isso é terrível. É melhor não expressar o meu coração, o meu sentimento, a minha convicção. Alguns falam do chamado crente moderno, que não se confunde com tolerância e amor, que é algo absolutamente diferente do que nós chamamos de desvio, o que contraria, o que afronta a palavra. Você não precisa ser um porco-espinho, mas nós não estamos nem falando dessa questão. O problema é quando nós nos desviamos de apresentar um compromisso real, profundo, derradeiro com a pessoa de Jesus, porque isso vai atrapalhar a minha rotina. Quais as lições que podemos extrair então desses textos que nós lemos? Que é mais do que um simples momento das bem-aventuranças. O que nós podemos extrair aí? Multidões que seguiam ao Senhor, e Ele parou para ensinar e disse algumas coisas que nós não podemos perder de vista, por mais simples, por mais que pareça coisas bem simples, mas querendo ou não, se nós formos analisar a nossa vida, a nossa rotina, muitas vezes nós estamos exatamente nos afastando delas. E o que eu estou dizendo, muitas vezes, não vai ecoar de forma nenhuma e não vai fazer muita diferença na sua vida, mas eu espero que faça. Porque muitas vezes nós somos viciados em ouvir mensagens, mas na realidade não meditamos, não degustamos e não permitimos a transformação do extraordinário, porque nós somos só viciados em ouvir palestra. O que o Senhor quer chamar a sua atenção nesses dias é que há assuntos seríssimos que vão abalar a sua rotina, que tem que te incomodar e que tem que manter a sua indignação. Nós estamos perdendo o tempo da indignação. Nós estamos ficando com aquela rotina agradável, tranquila, afinando com todos. Então, em primeiro lugar, nós só temos dois pontos a tratar acerca desse tema aqui, no que diz respeito à exorcização dessa rotina maligna, que deve nos tirar da zona de conforto, do ambiente. Nós transitamos muito bem na zona de conforto, então isso se torna a nossa rotina. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A primeira, para combater a nossa danosa rotina, eu não estou dizendo a rotina, qualquer rotina, é aquela danosa. Aquilo que nós já aceitamos, aquilo que nós já degustamos, aquilo que nós já achamos normal. É necessário o estado de quebrantamento permanente diante do Senhor. Isso aí. Eu não sei se você vai lembrar desse ponto amanhã, mas eu espero que você lembre. Um estado de quebrantamento. Quem está quebrantado? Aí você vai lá para o Sermão do Monte, Mateus 5, e diz: humildade, o quebrantado tem que guardar esta humildade no coração, porque Deus vai falar, Deus vai ministrar, Deus vai exortar, Deus vai te chamar para um passeio no deserto, Deus vai te levar para uma tribulação, Deus vai falar com você na profundidade que você precisa, porque se Deus te levar para uma praia bem gostosa, você não vai ouvir. Então Ele tem que te levar para um deserto, para um local onde você não vai ter outro recurso senão
olhar para Ele, se fixar nele, depender dele. Nós precisamos depender de Deus na nossa consciência, porque aí nós estaremos salvos de toda esta rotina maligna, satânica, que tem feito a estagnação de muitos mesmo. Eu digo isso em nome do Senhor com toda a convicção. Humildade. O estado de quebrantamento não é algo que te deu hoje, te deu uma coceira, ai, e você se quebranta hoje, e amanhã torna-se a mesma pessoa dura, que não é trabalhada por ninguém, que ninguém pode discipular, que não aceita nenhum ponto em contrário daquilo que você rotineiramente já guardou, estabilizou no seu coração. E Jesus fala, vem cá pessoal, lá no Sermão do Monte ele diz, olha, a mansidão é outro estado, esse estado de quebrantamento permanente, não é uma febre espiritual, não é simplesmente um avivamento de uma semana. Povo de Deus, o Senhor te chama para estar diante dele quebrantado, preparado para ouvir a voz do Espírito para a sua vida, especificamente o que ele tem a dizer a você, para tratar com você. E também ele diz sobre bem-aventurados o que exerce a misericórdia. Irmãos, humildade, mansidão e misericórdia. Só quebrantado que visualiza isso. Por quê? Humildade porque eu tenho razão. Todo mundo tem razão. Mansidão porque se me feriu, eu firo uma fera. Misericórdia porque eu cumpri a minha parte. Nós estamos falando hoje na EBT, na escola bíblica. Eu achei muito interessante o Joanício, nosso professor, uma aula maravilhosa. E o Junquilho levantou um ponto, olha, esse negócio de não julgar as coisas não é bem assim. E o Joanício, olha, a proposta dele, olha, devemos não julgar em Mateus 7, em 1 Colossenses, em 1 Tessalonicenses, desculpe, diz lá o texto que é para nós julgarmos todas as coisas. Então, afinal de contas, a gente julga ou não julga? A Bíblia é contraditória? Quem esteve lá, nós tratamos, há momentos que você tem que julgar todas as coisas, quando você não está sendo manipulado, você não está sendo uma marionete na mão de quem quer que seja. O povo de Deus tem convicção, o povo de Deus tem a palavra. Nós não somos levados por vento de doutrinas, nós não somos levados por filosofia, por políticos, por quem quer que seja. Nós somos conduzidos pela palavra que permanece para sempre. E o alucinado sem discernimento diz, a palavra de Deus é contraditória, porque uma hora manda julgar, outra hora não julgar, porque não entende. Tem que ter espírito quebrantado, para saber que para não julgar é para você exercer a misericórdia, porque quando nós julgamos, nós estamos com ausência de misericórdia, é ausência de amor. A mulher pega em adultério, se fosse julgada, seria condenada. Aí Jesus falou, opa, aqui é o exercício da misericórdia. Agora o irmão que só te leva para caminhos errados, você vai ficar, a Bíblia diz que tem que ser envergonhado. O exemplo é péssimo. Não pode ser mantido um testemunho, uma palavra de alguém que está desviando aquilo que a Bíblia está ensinando. E é isso que tem que acontecer. Então há momentos que tem que julgar, outros momentos que nós temos que exercer a misericórdia e o amor. Isso é muito sério. E nós temos que ter o coração quebrantado, porque senão nós vamos confundir alhos com bugalhos. O quebrantado, ai Jesus, o quebrantado, Letícia, quando Deus chama pelo nome. Jennifer, o que você faz? O que você faz, Denise? Quando Ele te chama pelo nome. Hein, Alessandro? Ele te chama pelo nome. Esta geração, eu digo especificamente essa geração e outras também, muitos estão dizendo, não é comigo. Chamou você, Luiz Cláudio. Chamou você, liderança. O quebrantado diz, eis-me aqui, Senhor.
O quebrantado, quando exortado pelo Senhor, ele diz: pequei. Ele não se auto-justifica, ele diz: pequei. O quebrantado de coração conhece algo que se chama arrependimento, e aí sai de sobre ele toda a condenação, porque ele é justificado pelo Senhor dos senhores, por aquele que sofreu com o pecado dele na cruz. É algo simples, mas se tem que estar quebrantado para entender e não se justificar. O quebrantado de coração é alguém exposto ao Senhor. O quebrantado jamais será o seu próprio advogado. Jamais será o seu próprio advogado. Porque ele sabe que o seu lugar é no banco dos réus. Ele sabe que não há como ele justificar, não há como ele pagar a sua iniquidade. Esse é o quebrantado. Davi, quando chamado a atenção, ele diz: pequei. A consciência. Esse é o quebrantado. Quanto tempo o seu coração não se quebranta diante do Senhor? Quanto tempo você não lamenta uma palavra maldada, uma conduta infeliz? Quanto tempo? Porque estão nos ensinando a justificar tudo, irmãos. Estão nos ensinando isso. Há uma explicação plausível para tudo. Sai dessa, essa rotina é maligna. Pare e pense, ore a Deus: Senhor, tem misericórdia, se for necessário, prostre-se diante dEle. Quanto tempo você não pede perdão para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para o seu filho? Quanto tempo? E em segundo lugar, estamos praticamente concluindo, é fundamental, isso aqui, além de ser necessário, o estado de quebrantamento, mas é estado permanente, tá? É uma febre. Em segundo lugar, é fundamental a viva e ininterrupta expectativa do agir de Deus sobre nós. Oh, glória! Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, sabe por quê? Porque há dias ou tempos na vida da gente que a coisa está tão difícil, está tão complicado, parece que tem fila de problema te esperando. Você já viveu esse tempo? Tem fila de problema te esperando. Você resolve um, toma o outro. Resolve um, vem o outro. Era isso que conduzia as multidões a Jesus, que nós lemos aqui. O seu amor manifesto no poder de curar, sua palavra de sabedoria para restaurar, a expectativa de uma palavra, uma frase, do mover da mão do Senhor na água do tanque de Betesda. O mover do Senhor na sua vida, na minha vida. Essa expectativa está se perdendo. Nós cremos mesmo que o Senhor pode mudar as circunstâncias que estão te abraçando e te sufocando, mas não é simplesmente discurso. Nós cremos mesmo. Por que estamos tão desesperados? Porque estamos presos a essa angústia de tal forma que não vislumbramos uma luz sequer no fim do túnel, porque não tem túnel, que de Deus você simplesmente... As circunstâncias indicam que estamos perdendo a batalha, mas há a possibilidade de Deus na nossa mente. Olha isso. Você guarda a possibilidade de Deus na sua mente. Não é porque o irmão do lado falou: Deus pode fazer. Não, o que vai fazer a diferença na sua vida, se você guarda na sua mente, na sua alma, na sua convicção de que Deus poderá mudar a história da sua existência. Deus poderá fazer algo extraordinário, misterioso. Nós nos preocupamos muito quando Deus nos leva para o tratamento, mas nós
nos afastamos com isso da possibilidade do extraordinário, que o Deus que cura. Esta multidão estava na expectativa, irmãos, de um mover extraordinário de Deus, por isso seguiam Jesus, não queriam saber a distância de casa, não queriam saber se teriam que comer. Algo maravilhoso aconteceu no coração daquela gente. A mão ressecada por conta do álcool é o motivo dessa dificuldade aqui, viu? Essa é a conclusão que nós queremos chegar aqui nesta nossa reflexão. A nossa rotina, muitas vezes, ela é esmagadora. A nossa rotina, muitas vezes, nos tira a possibilidade de estar quebrantado diante de Deus. A nossa rotina, muitas vezes, nos tira a possibilidade de saborear a expectativa. Está assim, realmente, está feia a coisa, mas há um mover de um Deus todo-poderoso que pode mudar isso tudo. Não é simplesmente achar, é ter esta convicção e viver dessa forma, porque quem vive assim é reconhecido de forma flagrancial. Quem vive assim não vive choramingando pelos cantos e reclamando da vida. Entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Isso vai acontecer com o outro, mas comigo não dá. Comigo eu tenho que ficar desesperado. O estado de quebrantamento e o viver na expectativa de Deus. Contra a nossa rotina de incredulidade, de arrogância, de distanciamento da fé. Eu fiz uma pergunta aqui: há quanto tempo eu não tenho uma ação pela fé? Você sabe o que é agir pela fé? Quanto tempo? Uma ação que às vezes até contraria o bom senso, vamos dizer assim, porque Deus não costuma contrariar o bom senso, porque quando a gente acha que aquilo é forjado no bom senso, porque Deus é extraordinário. Deus não se limita ao seu conhecimento, à sua mente. Há quanto tempo nada de novo acontece contra a premissa da nossa tristeza na alma? Viver 10 anos é diferente de viver o mesmo ano 10 vezes. Você guardou isso? Talvez você já tenha vivido 10 anos numa rotina destruidora. Então, você tem vivido uma rotina destruidora durante 10 anos. E aí, o PhD aqui, em sintonia, né, com ao entendimento da palavra. Viver 10 anos é diferente de viver o mesmo ano 10 vezes. Cuidado com o fenômeno da cauterização da mente. É isso que tem sido produzido aí, gente. Cauterizar a mente é uma pacificação muito danosa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é vontade de outro senão do Senhor.